Galera, vamos que vamos, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é um tzadik? O que é um tzadik pela Torá? Vamos resumir esses pontos bem rapidinho para a gente entrar logo na vida do Rebbe Nachman e vocês vão ficar boquiabertos, pessoal, boquiabertos. Rapidamente, o que é um tzadik? Tzadik, pessoal, vem da palavra tzedek, que significa justiça. São pessoas que andam no caminho de Hashem de forma completa, sem ir para a esquerda, sem ir para a direita. São pessoas que não fazem a mais do que Deus manda, nem fazem a menos. Simplesmente eles fazem o que Deus manda e a gente vai entender isso. Por que uma pessoa usa barbão, terno? Deus botou terno na Torá, barba? Vamos entender tudo isso, pessoal, de acordo com a Torá correta. Mas esse é o tzadik, que não faz a mais nem a menos, ele faz somente a vontade de Hashem, ele se cancela para Deus, ele cancela a vontade dele. Ele é uma pessoa que a alma dele já tinha esse potencial antes de nascer. E a Torá fala, na Gemara e também no Tânia, no estudo Rabat, que Hashem criou os tzadikim, viu que eles eram poucos em números, os sábios, então ele espalhou eles pelas gerações, dividiu eles pelas gerações. O que significa isso? Significa que mesmo uma geração que a princípio não merece um sábio muito grande, justo é a geração que vem um sábio muito grande. Para que assim ele faça uma balança, ele sendo muito elevado, e às vezes as pessoas do povo não estão tão elevadas, mas o povo justo vai precisar dele. Está entendendo? Ou seja, a ideia de que quanto mais você está no fundo do poço, mais ainda precisa de uma liderança correta, de uma pessoa forte, mas ao mesmo tempo carismática, e de uma pessoa que passa a Torá da forma correta. Pessoal, obviamente que a questão ser tzadik ou não é uma questão sempre discutível, porque nem sempre o povo inteiro aceita um tzadik na própria geração dele, às vezes só depois da pessoa morrer irão ver que ele é um tzadik, todo mundo receberá ele como tal. E tem regras básicas, se ele não é um judeu que faz a coisa de forma ortodoxa, ele não pode ser tzadik. Se ele não cumpre os 613 mandamentos, nunca que ele é tzadik. Se ele faz alguma coisa contra Hashem, ou faz alguma coisa contra Deus, né? Contra Deus ele não é tzadik, muito obrigado. Ou seja, não tem como a gente tentar considerar uma pessoa tzadik se ele não faz algo de acordo de forma correta com a Torá, tá certo? E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, nós judeus viemos do Brasil, a gente começa a pensar, poxa, ficar falando de tzadik toda hora, tzadik, tzadik, sábio, sábio, isso não é idolatria, Rabino? Isso não é idolatria? Depende, tem gente que pode acabar fazendo idolatria, pode acabar errando, mas a ideia é que alguns dos 613 mandamentos é escutar os sábios. Quando a gente escuta a orientação de um sábio, nós estamos escutando diretamente também Deus, porque Deus mandou. Então a ideia aqui não é achar que o sábio é Deus, não é achar que o sábio te cura, não é achar que o sábio que agora atende a tuas rezas como se fosse Deus, porque isso é idolatria. A gente tem que entender que Deus é Deus Todo-Poderoso, mas Ele colocou pessoas corretas, sábias e honestas no mundo para orientarem o povo. Ponto final. Isso não é idolatria. Às vezes a gente tem medo por causa das religiões idólatras do mundo e a gente fica querendo se afastar tanto que a gente acaba até fazendo coisas erradas que a Torá não manda. Por exemplo, ter um quadro de sábios na Torá é bom, não é mitzvah, não é um mandamento, não é um mandamento dos 613, mas é uma coisa boa. Porque quando você tem a foto de um sábio na tua casa, você olha para o sábio, o que você pensa? Fala, uau, que legal. Berta, a câmera virou de lado. Dá uma olhada. Se dá para botar ela normal? Não, bom, o negócio de virar a tela virou aqui. Como assim? Botar a câmera em rotação assim. Não tem mais? Bom, pessoal, um segundinho aqui enquanto eu estou de lado para vocês. Vamos ver como é que a gente faz aqui para voltar a ficar normal, tá bom, pessoal? Peço desculpa de vocês. Vou tentar continuar por enquanto. Galera, e aí eu falo para vocês o seguinte, se a gente entende que Deus é o Todo-Poderoso e o Tzadik, ele só vem para orientar o caminho de Hashem, então não tem problema nenhum. A gente pode fazer a vontade de Hashem sem acontecer nenhum problema, sem precisar se preocupar. Agora, tira da faca da mão da Leora, tira a faca da mão da Leora, não dá para desvirar? Peraí, já sei. Tira, bota reto e deita de novo. Tira normal, pode tirar. Pessoal, a minha esposa vai tentar salvar aqui a transmissão enquanto a gente está conversando, tá bom? Não saiam daí, galera, já vai ficar normal a câmera. Pessoal, então é o seguinte, a partir do momento que a gente escuta um tzadik, a gente está escutando quem? A gente está escutando Hashem, a gente está fazendo a vontade de Hashem.
Então a gente não tem que ter medo nenhum de estar fazendo isso, tá certo? Agora, hoje em dia tem pessoas que fazem idolatria para sábios da Torá? Tem. Infelizmente tem. Tem pessoas que rezam por um sábio que está vivo, rezam por um sábio que já morreu. Hã? Não vira? Então tenta desbloquear e bloquear de novo. E ver se dá certo. Pessoal, fiquem com... Tenta ver. Amor, então vai lá com a mamãe, vai? E tenta ajudar a mamãe. Virou ou não? Ah, virou? Virou, Beto? Sim, aqui não. Mas... Tá virando, mas não tá ficando de lado. Aqui parece que não virou. Só um dedo. Pessoal, O que eu faço? será que dá para prender ele em pé? Que eu acho que dá, ele fica em pé. Pessoal, a gente vai deixar a câmera em pé. Abre o de baixo ali, ó. Isso. Pode ser que assim também vai ser uma boa. E deixa em pé. Pessoal, a gente vai ficar com o vídeo em pé, porque deu um probleminha na virada da tela, mas vamos continuar, pessoal, porque 170 pessoas aí ao vivo, não é pra gente parar de estudar a Torá. Fica aí comigo, pessoal. Não deixem se abater por causa desse detalhe, tá bom? Vamos que vamos. Galera, tem gente que faz idolatria hoje em dia com os sábios? Tem. Tem gente que fica rezando para o sábio como é que se fosse Deus. Tem gente que esquece que existem mais de um sábio, começa a falar de só um, como se aquele único sábio fosse Deus. Isso é idolatria, tá bom? Isso é idolatria. Tem gente que reza, tá no túmulo do sábio, em vez de rezar para Jerusalém, reza para a direção do túmulo. Isso é idolatria. Ou seja, tem problemas, tem gente fazendo coisa errada. Mas eles têm que saber que o certo é usar o tzadik, certo? Não usar. Ter o tzadik nesse mundo como orientador e não como Deus. Tá certo, pessoal? Isso já vai ser bastante para a gente ser uma pessoa mais elevada. Galera, agora, a gente sabe que essa vida é um labirinto. O Caminho dos Justos, um livro que é do Ramchal, ele fala que essa vida é um labirinto. E se a gente... Não, Liora, larga essa faca. Larga essa faca, Liorinha. Agora, se a gente escuta os tzadikim, a gente consegue vencer o labirinto. É igual para quem antigamente jogava aqueles livrinhos de RPG. Ele estava na página 185. E aí o jogo fala, se você for para a esquerda vai acontecer isso, se você for para a direita vai acontecer aquilo. E aí você vai e fica na dúvida se o jogo está te enganando ou se de verdade vai ser algo bom. No final das contas, você só vai saber quando você escolher. E aí você se jogou no poço. Se você vai se dar bem, você vai saber só na próxima página. Só que a vida não pode ser desse jeito. A nossa alma está em jogo, a nossa saúde, a nossa vida, as nossas escolhas, nosso casamento, tudo. A educação dos nossos filhos. Então, obviamente, que a gente sempre tem que aproveitar para ouvir os sábios. Os sábios, o que eles te falam? Eles falam, olha só, você tem que... Você deu um zoom também na câmera, Berta? Então, o que acontece? Se um sábio te fala, vai para a esquerda, é bom a gente ouvir ele para a esquerda. Porque ele está orientando a gente. Agora, eu não acho que ele é meu Deus. Ele não acha agora que ele me curou. Simplesmente ele é um tzadik, um justo, que está me ensinando a como viver. Está aparecendo meu rosto? Porque a minha cara está cortada aqui. Acho que ele estava levantando. Pessoal, aproveitar para fazer a Brahat Shakol, 170 pessoas ao vivo, vamos criar 170 malahim. E desculpa não avisar isso sempre, mas se você está ao vivo, fala amém. Se você está assistindo pelo YouTube, não fala amém porque não está ao vivo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyeh b'vayot. Se subiu, não está aparecendo minha cara aqui. Está do pescoço para baixo. Tá igual o ladrão quando tá preso, aparece no Globo Repórter, a cara não aparece. Pessoal, Mas aqui, engraçado, tá excelente. é porque tá demorando, deve ter uma diferença entre o computador e o negócio. Ok, galera. Então, ouvir um sábio é fazer dessa forma com que a gente passe pelo labirinto. Caramba. Beto, não tá aparecendo meu rosto. Aí tá aparecendo? Aqui tá aparecendo completamente. Você está acompanhando as mensagens? Pessoal, tá aparecendo a minha cara ou não? Porque no meu computador tá aparecendo só o peitoral. Não tá aparecendo. Abaixa a câmera, abaixei. Vai aparecer o teto. Vocês estão vendo meu rosto, pessoal? Tem que levantar a câmera ou tem que abaixar? É muito estranho, porque aqui tá perfeito, né? Tá dando algum negócio. Como é que vocês estão me vendo, pessoal? É só subir um pouco a câmera. Assim, Sobe mais. Sobe mais. só. Agora tá meu nariz.
Estão me vendo inteiro, pessoal? Vamos lá, galera. Alguns testes aí para a gente Eu não sei o que fazer a coisa certa. Ó, tirei o zoom. Então tira o zoom. Se você tirar o zoom, acabou. Longe. Mas aqui no computador tá normal. Vamos ver, tirei o zoom. Tá normal. Pessoal, vamos lá, galera. Mil desculpas, Tá bom, pessoal. assim? Tudo que a SEM faz pro bem ele faz. Agora só tá aparecendo o livro. Se abaixou. Gente. E agora? Agora tá aparecendo o chá, o livro. Mas aí não vai aparecer um teto. Você tirou o zoom? Tirei. Agora sobe um pouquinho. Deixa parado assim, que eu acho que vai aparecer. E vê se o que o pessoal tá te falando. Porque o teu tá mais ao vivo que o meu, porque o meu computador demora. O que eu faço? Pessoal, depois, se Deus quiser, eu vou cortar essas partes no YouTube. Peço pra vocês desculpas. Tudo que a Hashem faz pro bem, ele faz. Vamos mandar bala, galera. Continua me escutando, pessoal, mesmo que a câmera estiver mexendo, que vai ficar bom já já. Galera, vamos começar a falar de quem é o Rebbe Nachman. Não tá bom? As pessoas estão falando? Tira o zoom, já tirei o zoom. Tirei todo o zoom já. Agora tá aparecendo, sabe o quê? Só minha cabeça... Não. Desce. Agora tá aparecendo na tela. Desce. Pronto. Pessoal, tá bom? Agora tá bom? Tá bom agora? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, galera. Aconteceu algum problema no celular, no aplicativo, ficou assim. Uma vez vocês estão me vendo direitinho. Pessoal, quem que é o Rebbe Nachman? Quem que é um desses grandes heróis do povo judeu? Bom, agora ficou perfeito, Beto. Agora tá ótimo. Tá, o pessoal tá falando que tá bom? Graças a Deus, galera. Tá bom. Valeu, Hashem. Pessoal, o Rebbe Nachman, ele é o bisneto do Baal Shem Tov. Em português, o nome do bom nome. O dono do bom nome. O Baal Shem Tov, ele é o que iniciou essa revolução do hassidismo, da guerra hassídica. Uma guerra boa, não é contra ninguém. Na verdade, é ajudar as pessoas que não sabiam ler e escrever, ou tinham menos ligação com a Guemará, não sabiam aramaico, ou não tinham livros impressos. E eles também querem servir a Hashem. Então, nem sempre a forma de servir a Hashem era lendo e escrevendo, porque eles não sabiam. Então, os Sadikim começaram a ensinar essas pessoas a servir a Hashem de uma forma mais pura. Não que ela é melhor do que a pessoa que estuda a Torá. Ela é igual a cada um no que ele pode. O grande erro que existe é quando a gente começa a dividir a Torá entre times. Não, quem segue Hassidut é bom, quem não segue Hassidut não é bom, quem segue o Rebbe Nachman é bom, quem não segue não é bom, quem segue o Rebbe de Lubavitch é bom, quem não segue não é bom. Pessoal, esqueçam essas guerras, tudo isso é o caminho do Yetzer Hara, realmente do mau instinto. O bom é quem segue os sábios. Acabou, ponto final. Siga um sábio, pode seguir só um sábio a vida inteira, mas respeite e até estude os outros, porque você sabe que todos os sábios falam a verdade. E nunca ache que somente o sábio que você segue é o único do mundo, porque senão vagarosamente você está entrando em desprezo com os sábios, inclusive por entrar em idolatria, tá, pessoal? Então, não tem problema. Agora, você também pode seguir alguns sábios que fazem parte de uma mesma linha de raciocínio. E assim você é feliz, tá bom? Pessoal, paz e amor. Só que não paz e amor aí, vida louca, paz e amor da Torá, da forma certa, tá bom? Galera, bisneto do Baal Shem Tov. O Rebbe Nachman nasceu em 1700 e pouco, e ele é o bisneto do Baal Shem Tov. Quando o Rebbe Nachman nasceu, o Baal Shem Tov, que era o grande chefe da família hassídica, já tinha morrido há alguns anos, na cidade de Mezebus, que ficava aí na Europa Ocidental. E aí, o Rebbe Nachman, nos primeiros anos de vida, ele morou na casa do bisavô, onde já vivia outra parte da família, e lá estudava muita Torá. Ele era uma criança comum. Os livros todos, que tem um monte, né? Tem 151 obras sobre o Rebbe Nachman. 151 obras. Grande parte que veio do aluno dele, que chama Rav Natan, e ele que trouxe as palavras do Rebbe Nachman em papel. E ele era uma criança, entre aspas, comum, porque em público ele era comum. Todo mundo achava que ele era normal, uma criança fofa, brincava, pulava corda. Em Yiddish tem várias expressões dizendo como é que era a vida dele, que eu tenho os livros da vida dele. Só que ele fazia tudo isso, pessoal, em público. Porque de forma recatada, escondida, ele crescia igual um furacão. Ele crescia em Torá, em mitzvot, em Kabbalah, e ninguém nem estava percebendo. Porque o tzadik verdadeiro, ele não quer se mostrar para ninguém.
ele não quer ficar fazendo autopropaganda, ele só quer propagar o nome de Hashem. Tá aí a diferença. Ele não quer se propagar, ele quer propagar o nome de Hashem. Todo aquele que usa a Torá para ganhar nome, perde o seu nome. O Pirkei Avot, a Ética dos Pais, fala. Tá bom? Então, pessoal, a gente aprende que ele era um grande tzadik. Só que com 6 anos de idade, 6 anos de idade, ele era uma pessoa que ele decidiu, uma criancinha que ele decidiu quebrar o desejo mundano da comida. É para todos nós fazermos isso? Não. É para a gente seguir o Rebbe Nachman e fazer o nosso filho com 6 anos fazer isso? Não. Mas ele era um grande tzadik e são poucos no mundo que podem fazer isso. Gravem essa frase. O Rebbe Nachman, com 6 anos de idade, que era só o pequeno Nachman, o que ele fez? Ele, com 6 anos de idade, ele decidiu engolir as comidas sem mastigar mais. Pessoal, é uma batata igual comprimido. Cortava na mão assim, botava e engolia. Carne no Shabbat, engolia. Acabou, eu não quero mais ficar tentando sentir, saboreando, eu só quero Hashem. Eu só quero Hashem. E ele começou a fazer desse jeito, com 6 anos de idade. Tem coisa mais forte, pessoal, que ele fez, mais forte que quem entende de Torá. Entende que por um tzadik é bom, mas quem não entende fica meio desesperado. Pessoal, o som sumiu? Berta, vê se o som aqui sumiu. Pessoal, se puderem me falar se o som tá bom, eu agradeço vocês. Teve uma pessoa que falou que o som desapareceu. Se puderem falar ao vivo, galera, nos comentários se o som tá bom, eu agradeço. Então, o Rebbe Nachman, ele começou a trabalhar... Tá com som? Tá bom. Então, pessoal, o Rebbe Nachman, ele começou com 6 anos a fazer isso que estou falando para vocês. Ele começou a parar de comer, somente engolir a comida. Somente engolir a comida. E aí, com 6 anos de idade, ele quebrou esse desejo. Mas o que todo mundo imagina? Uma alma especial como a dele? Para ele deve ser fácil. Para ele é mole, ele é uma alma já especial. Errado. O aluno dele acompanhou a vida do Rebbe Nachman e dizia que para ele era muito difícil, que ele dizia que ele adorava comer muito quando era criança. A tal ponto que ele comia mais que os amigos dele no colégio, comia mais que os amigos dele no Shabbat, criança até os 6 anos, ele comia muito. Com 6 anos de idade, ele falou, por que eu estou fazendo isso? Com 6 anos de idade, pessoal, ele escreveu o primeiro livro de Torá dele. Galera, chamado Sefer Amidot. Com 6 anos de idade, ele começou a escrever um livro sobre como consertar nossas características ruins. Parece coisa de maluco, né? Porque justo uma das coisas mais difíceis desse mundo é saber consertar as características, mas com 6 anos, como ele começou essa guerra, ele escreveu um livro chamado Sefer Amidot. Como consertar nossos defeitos. Pasmem, pessoal. Então, com 7 anos, quando ele quebrou por completo, ele começou a jejuar, já criança, entre Shabbat a Shabbat. Ou seja, entre um Shabbat, um sábado, ao outro, ele não comia nem bebia durante a semana inteira. Ele não fazia isso sempre, mas ele fazia isso às vezes. Isso é para todos nós? Não. Isso é para um ser humano comum? Não. Mas para quem entra na guerra e consegue se tornar que nem ele, é para ele. O Rebbe Nachman, ele, depois de 6 anos, ele falou, bom, eu sou um garoto, e às vezes eu olho para uma menina e entendo que é uma menina. Então, quando ele chegou 8, 9, 10 anos, ele falou, eu não quero que essa minha pré-adolescência se transforme em pecados. Então ele começou a trabalhar fortemente sobre o desejo da promiscuidade. Ou seja, promiscuidade, pessoal, não é o ato de casar, porque pela Torá é uma boa ação, é inclusive um mandamento casar, é um mandamento dar prazer para a esposa, ter prazer, relação íntima. Tudo isso é maravilhoso pelo judaísmo. Só que não da forma errada, não olhar uma menina andando na esquina e gostar desse jeito, né? Isso é proibido pela Torá. Então, como está escrito no Shema Israel, e você não irá atrás dos seus olhos nem para a idolatria, nem para a promiscuidade. Está escrito no Shema Israel, proibição da Torá. Então, o que o Rebbe Nachman falou? Ele falou, olha, existem 2 formas de a gente encarar o desejo da promiscuidade, da questão sexual. Ou eu começo a tentar me entender por dentro e tentar me explicar para Deus e depois tentar me trabalhar devagarzinho. Ou eu faço um trabalho mais rápido que o Rebbe Nachman fez e com ele deu certo. Não é obrigatoriamente com todos nós vai dar. O que ele fez? Ele falou o seguinte, peraí. Só um pouquinho de inteligência já é o bastante para eu chegar na conclusão que isso é uma grande besteira. Ela não é a minha mulher,
essa pessoa que eu estou olhando na rua não é a minha alma gêmea? Se eu pensar nela, a Torá fala que eu posso causar com que a minha alma gêmea também pense em outra. Eu vou estar perdendo o meu mundo vindouro. Eu vou estar destruindo o meu futuro casamento. Eu vou estar, inclusive, olhando para uma mulher que um dia também vai ser de outro homem. O que eu estou fazendo? Então ele escreve no livro que se a pessoa tem uma inteligência só um pouco verdadeira, ou seja, inteligência verdadeira não é QI, não é quanto de QI a gente tem, e sim o quanto de honestidade ele tem com ele mesmo, ele vai saber que é a maior cilada do mundo. O próprio Rebbe Nachman fala que a maior parte das fantasias sexuais que vem à nossa mente, elas nunca vão acontecer na prática. Então para quem você está mentindo? Para que sofrer? Para que você ficar um adolescente que você só fica falando no bate-papo com pessoas que botam nomes falsos, ou que a pessoa se promete ser uma musa, ou um homem se promete ser um semideus de beleza? No final das contas, qual é a chance de você ter aquela pessoa? E se tiver, essa é a pessoa da tua vida? Uma pessoa que a única coisa que ele faz é praticamente vender o corpo? É só aparecer em revista, nu, e fazer dela como se fosse uma idolatria? É isso que você quer para os teus filhos? Ninguém quer isso. Você acha que ela vai ser um dia uma mãe, uma avó? É a pancada. Ela vai ser a mãe dos teus filhos e do vizinho também. Você não vale a pena. Tanto o homem quanto a mulher, a gente quer um ser humano que vai completar a nossa vida, a nossa alma. É muito mais profundo do que um rostinho, do que um narizinho assim. Pessoal, nenhuma ofensa contra a gente bonita, tá bom? Pessoas bonitas, ótimo, tudo de bom. Mas, às vezes, a pessoa, quando ela é bonita demais frente à sociedade onde ela vive, porque beleza também é relativo, ela começa a fazer disso uma certa idolatria. Isso é um grande perigo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o Rebbe Nachman fala, um pouquinho de inteligência, a gente já chega na conclusão que é inexistente esse desejo. Ele é falso, ele nem deveria existir. Porque não faz parte da realidade. Comer, eu tenho que comer todo dia. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Comer, a gente toma o café da manhã, almoço e janta. Eu tenho que saber lidar. Agora, ficar olhando para cada mulher da rua e depois ficar sofrendo por que ela é minha, por que ela não é minha, corta isso de uma vez para lá. Eu vou ter a minha mulher e acabou. Óbvio que é fácil falar. A gente está falando do Rebbe Nachman, que era muito maior que a gente, mas ainda assim, a gente pode seguir a linha de raciocínio. Dessa forma e nos fortalecermos. Não adianta ficar olhando besteira na internet, olhando filme de besteira, e depois dizer para si mesmo, não, mas o que eu quero é uma vida certa. Não é impossível. Porque você vai olhar para o teu marido, vai olhar para a tua esposa, e vai querer que o que você viu no mundo fantasioso se concretize. E não vai se concretizar, porque a vida não é um filme pornô. Então, no final das contas, a nossa vida é 1000 vezes melhor. A gente não precisa dessa baixaria absurda. Absurda. Se eu falasse para vocês, não tem nem coragem de falar em público. O que o Rebbe Nachman fala sobre a pessoa que se prostitui, eu não tenho coragem de falar em público, porque é muito pesado, é pesado demais. Pessoal, vamos continuar. A infância dele foi baseada em público eu sou uma criança comum, e entre eu e Deus, eu estou fervendo de amor a Deus. Ele, pessoal, quando era pequeno, ele ficava estudando muita Gemara, Torá oral, que é a obrigação da nossa Torá, e ele estudava também Torá escrita, tudo, Gemara, Kabbalah, tudo. E o professor dele ficava com raiva dele, porque ele não conseguia prestar atenção, ele errava tudo depois. Vocês podem perceber que todo sábio do mundo começa mal no começo, normalmente, né? E aí o rabino considerava ele o pior aluno da sala. E quando dava aula particular, o rabino perguntava alguma coisa da Torá oral, da Gemara, ele não sabia responder. Qual que era o motivo? O pequeno Nachman, ele gostava de botar o nome de Hashem na frente dos olhos dele, no pensamento. Yud, depois Rei, Vav, depois Rei. Tetagrama. Era só Deus, eu e Deus, somos um só. Ele fazia a mitzvah da Torá de saber Deus e colar em Deus o dia inteiro. Então, às vezes, o rabino falava e não estava conseguindo prestar atenção. Porque ele era muito pequeno, tinha 5, 6 anos, ele não sabia o que fazer. Ou presta atenção no que a pessoa está me falando, ou eu penso só em Hashem e acabou. E então ele sofria para ter que parar de pensar no nome de Hashem para estudar. 6 anos. E aí depois, como eu falei para vocês, ele começou a trabalhar fortemente com a questão da promiscuidade. Ele matou ela de vez. E ele falou que ele agradecia a Hashem. Os alunos deles diziam que o Rebbe Nachman agradecia a Hashem, que para ele homem e mulher não fazia mais diferença, tirando a esposa dele. A esposa dele é mulher. De resto, não faz diferença. Todo mundo para mim é homem ou todo mundo para mim é mulher. Eu não olho mais essa diferença e acabou. E eu sou forte nisso. Ele era um homem muito forte, era um ser humano muito forte. E vocês vão ver o quanto, pessoal. Ok, vamos lá. E aí, o pai dele
pagava para um professor ensinar a Torá para o Rebbe Nachman. Mas o Rebbe Nachman pegava do próprio mesadinha dele e também pagava para o rabino. Por quê? Porque ele dizia, se o meu pai só paga o normal para me ensinar a Torá, ele vai ensinar de forma padrão. Mas se eu também, que sou uma criança, pago para ele, ele vai se sentir obrigado a me ensinar da forma mais temerosa e perfeita do mundo. Isso com 6 a 8 anos de idade. Então, cada folha de Guemará, que é o estudo da Torá oral, ele dava uma moeda para o rabino, para o professor. Pessoal, ele foi crescendo. Com 13 anos ele casou. Com 13 anos ele casou e ele começou a morar na casa do Baal Shem Tov, onde já tinha outros rabinos da família. Só que a esposa, né, a dona da casa que morava na casa, ela gostava da linha racídica, que é essa coisa de tudo mais doce, amor a Deus, se trabalhar de uma forma fervorosa para Hashem, né, esse caminho maravilhoso que é racídico. Mas quando essa esposa morreu, o marido casou de novo com uma outra mulher e percebeu um lado nela que ela não estava muito a favor com o Rebbe Nachman desde pequeno e começava a causar um pouco de sofrimento para ele porque não gostava da linha de estudo. Não é que essa pessoa não era uma pessoa boa, ela tinha outro tipo de estudo da linha ortodoxa, mas ela não gostava da dele. Afinal de contas, o Rebbe Nachman teve que ir embora. Ele saiu da cidade de Mezhebus e depois ele foi para Medvedevka, que é uma cidade da Ucrânia, e depois ele foi para Breslev, que no final das contas transformou o nome da linha racídica. Rebbe Nachman de Breslev, que é o nome da cidade da onde ele orientava as pessoas. E aí com 13 anos ele casou, e só a esposa dele sabia de tudo que ele fazia. Ele jejuava de Shabat até o Shabat seguinte sem comer, sem beber, não sempre, mas muitas vezes. Ele ia toda hora para o campo, ele ia toda hora para um rio, para o mar, para a floresta, e ele estudava a Torá, e ele falava com Hashem, e ele dizia que através da natureza ele conseguia ver Deus. E não é à toa que a gente sabe, antes do Rebbe Nachman, que o nome Elohim, que é um dos nomes de Deus, é a numerologia 86. E Teva, que é natureza em português, também é 86, ou seja, Deus e natureza é a mesma coisa, para dizer que uma das formas que Deus se expressa pela beleza, pela maravilhosa natureza. E aí, galera, continuou desse jeito. Uau, pessoal, vamos ver se continua aqui, porque está dizendo que parou. Berta, vê se parou, Berta, desculpa, pessoal. Então, galera, esse é o Rebbe Nachman. Tá funcionando? Pessoal, desculpa, galera. Tá dizendo que parou o vídeo, então não sei se eu tô falando à toa ou não. Parou? Então olha aqui no celular rapidinho, vê se parou. Pessoal, não sei se eu tô falando com vocês, se eu tô falando sozinho. Quê? O celular vai te dizer. Como é que tá no celular aí? O celular tá normal. Normal? Pessoal, Baruch Hashem, quero falar para vocês uma coisa. Quero falar para vocês uma coisa muito forte. O Rebbe Nachman diz que toda vez que os ensinamentos dele vão ser passados, vai existir muita força negativa tentando impedir. A tal ponto que às vezes a pessoa quase não vai conseguir ou não conseguir. O Rebbe Nachman fala isso toda hora. A tal ponto que quem tenta viajar para o túmulo dele, para rezar para Hashem, mas em mérito de Tzadik, também muitas vezes o cartão não sai de viagem, o passaporte sai errado, não consegue viajar. Então saibam, galera, saibam. O que está acontecendo hoje nessa aula é uma coisa que nunca aconteceu em 4 meses e meio de canal. É a primeira vez que está acontecendo isso. De tanta coisa supostamente dando errado. Na verdade, tudo que a Hashem faz é certo, é pro bem. E saibam que para mim eu não estou nem um pouco preocupado, não porque eu sou tzadik, mas é porque eu já li o Rebbe Nachman. Quem tenta ensinar os segredos dele vai ter que enfrentar o Yetzer Hara. Eu não quero enfrentar o Yetzer Hara, que Hashem enfrente, porque Hashem, ele que enfrenta pela gente, destrói nossos inimigos, mas saibam que não é brincadeira, galera. Esse é o motivo, tá bom? Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos que vamos. Então, o Rebbe Nachman, estou impressionado, pessoal. O que o Rebbe Nachman fala, Baruch Hashem, mais de 200 pessoas ao vivo. Saibam vocês, 200 pessoas. O Rebbe Nachman diz exatamente isso. Quem tenta ensinar os segredos dele, porque é muito forte, tem muita santidade, então a força negativa fica desesperada.
Ok, galera, vamos que vamos, 210 pessoas ao vivo, vamos mandar bala. E aí, ele foi continuando. Só que quando ele era adolescente, porque casou com 13 anos, a gente não consegue entender isso, ele entendia que o serviço a Hashem tinha que ser um pouco mais sofrido. Tá, pessoal? Depois ele mudou de ideia e viu que não era assim. Mas ele, por exemplo, ele fazia mikve no gelo, quebrava o gelo no meio do inverno e fazia mikve na água 0 graus, né? Quando está começando a congelar. Ele fazia o que se chama na Kabbalah, que é a pessoa receber sofrimento sobre ela. Um monte de coisa, pessoal, um monte de coisa. E ele fazia um monte de tipo de sofrimento. Não autoflagelação, porque se você me perguntar, pode? Não pode. Ninguém pode se cortar para Hashem. Isso é proibido pela Torá. Mas fazer jejum é permitido, fazer mikve no lugar gelado é permitido. Isso criança. Desde os 6 para 7 anos também ele fazia isso. É impressionante. Então todo mundo olhava, quem percebia não acreditava. Não pode ser. Isso não é um ser humano. Então ele gostava de fingir que não era especial. Às vezes ele ficava estudando Torá num campo e praticamente falando com Deus. Quase nível de profecia. Não existia mais profecia na época dele, há 300 anos atrás. Quase profecia. Quando chegava amiguinhos dele, ele olhava para os amiguinhos e fingia que estava brincando. Ele queria uma relação com Hashem. Ele não queria botar inveja, ele não queria dizer, olha como é que eu sou, porque quem tem a verdade simplesmente não precisa ficar desesperado indo para os outros e falando que é a verdade também. A não ser que é o seu povo, né? Povo judeu. Mas um judeu não precisa ficar para todo mundo, eu tenho a verdade, eu sou judeu, sabia que a kippah é boa, é correto? Para que ficar desesperado? Quem tem a verdade está sempre tranquilo. A única coisa que ele tem ansiedade é que o povo dele faça o certo, está ótimo. Ele quer ensinar e, ao mesmo tempo, respeitar e ser tolerante com todo mundo. Aí, ele fazia desse jeito, pessoal. Ele ficava horas estudando Torá. Você fala, o que é horas estudando Torá? Até judeu hoje em dia comum estudar várias horas. Pessoal, horas mesmo, virando dias. Estudando 24 horas seguidas, sem ir para o banheiro, nada. Porque não tinha vontade de banheiro e jejuava. Ficava 48 horas estudando Torá, só parando para as rezas, sem dormir. 72 horas às vezes. Pessoal, as histórias contam, testemunhas, que ele terminou todos os tratados da Guemará, que são 60 e poucos tratados, ou seja, mais que as minhas mãos, mais que isso de livros, conseguiu terminar em 3 dias. De tanta velocidade que ele tinha com Hashem. É desespero por Hashem, eu quero Hashem, eu quero mezuzá, eu quero comer caché, eu quero fazer brahá, eu quero ser feliz, eu quero ser o cara mais feliz do mundo. Eu não quero ter que ganhar na telecena para ser feliz, eu quero ser feliz com a telecena que eu já tenho. Yes, eu sou judeu, eu tenho Brit Milá, eu moro em Israel, eu moro no Brasil, obrigado Hashem que você é meu paizão. Esse é o judeu feliz. E aí, ele também dizia que ele era gente como a gente. Ele só não falava isso em português, ele falava em ídis. E ele dizia, pessoal, que é um dialeto judaico da Europa. Ele falava, eu sou igual a vocês. Ele falava para todo mundo quando começou a seguir ele desde os 13 anos. Todo mundo pode chegar no meu nível. Parem de achar que eu sou importante. Parem de achar que eu sou tal. Todo mundo pode ser igual a mim. É só amar Hashem com todo o coração que vai ser igual. E as pessoas não só acreditavam, como se tornaram. Muitos tzadikim se tornaram alunos do Rabbi Nachman. E aí, quando chegou 20 anos de idade, que ainda tem gente que fica jogando só videogame com 20 anos, ele foi viajar para Israel. Viajar para Israel era navio, tudo quebrava, a cada 10 navios só um chegava, todo mundo morrendo, era tsunami, não tinha como saber quando vai chegar, era um desespero. Ele com 20 anos procurou parceiros e foi para Israel. E ele considerou isso a viagem mais importante da vida dele. O Rabbi Nachman fala uma frase dele no livro de conselhos, chamado Likutei Atzot. Israel, fé em Deus, emuná, e reza, na verdade são uma coisa só, porque um depende do outro. Vou repetir, pessoal, o Rabbi Nachman dizia, Israel, emuná, que é fé em Deus de forma correta, e reza, um depende do outro para se tornar perfeito. Então para ele Israel era obrigatório existir. Quando ele foi para Israel, com 20 anos, ele ficou em Tzfat, que é uma cidade do norte chamada Cidade da Kabbalah, e em Tiberíades, onde também está cheio de rabino grande, que foi enterrado aqui. Ele ficou só alguns meses, mas ele disse para todo mundo quando ele voltou para Breslev, o que eu aprendi em Israel em alguns meses foi mais do que eu aprendi a minha vida inteira, desde pequeno, estudando na Europa. Por quê? Vou falar para vocês por quê. Tem um rabino da Guemará, pasmem vocês, chamado Rav Huna,
que ele fez 400 jejuns antes de fazer aliar, ou seja, antes de vir morar em Israel, só para pedir para Deus para esquecer tudo que ele tinha aprendido de Torá, para ter o mérito de começar a estudar desde o início em Israel. A gente não consegue entender esse nível, porque dá medo de jejuar para esquecer. Mas ele fazia isso, a gente não tem esse direito, porque o Ravuna, o rabino da Gemara, 12 mil anos atrás, era profeta também, tinha profecia. Então saibam que esses, não é profecia, pessoal, é Ruach HaKodesh, é receber mensagem de Hashem, não é profeta. Eu falei errado. E aí, pessoal, esse rabino jejuou para saber a Torá desde o começo em Israel. Por quê? Porque Israel, aqui emana terra do leite e mel, aqui o Moshe Rabbeinu olhou para a terra de Israel, aqui a providência divina é maior, aqui a terra é sagrada, o ar é sagrado, aqui tudo é sagrado, aqui a tua alma se eleva, cada palavra que você fala de Torá, de acordo com Gaon Devina, Rabino de 1700, ele fala vale uma mitzvah. Se é em Israel, todas as tuas mitzvot valem vezes 7. 7 vezes mais. E se é em Shabat, vezes 1000. E se é Shabat em Israel, 1000 vezes 7, 7.000 vezes mais se você faz um Shabat em Israel. Tá entendendo ou não? Cada palavra de Torá em Shabat em Israel vale 7.000 vezes. Por isso que os sábios que moravam em Israel durante todas as gerações, ele tinha um poder absurdo. A providência divina direto para ele. Então o Rabi Nar passou meses, ele amava Israel, ele falou que Israel é necessidade para Israel, o povo judeu. Enfim, um amor fervoroso. Voltou, continuou como Rebbe. E ele continuava fazendo tudo recatado. E aí, pessoal, ele começou a demonstrar para o povo judeu, quer dizer, quem escutava ele na época, hoje em dia muita gente escuta, ele falava sobre a ligação dele com a festa de Rosh Hashanah, que é a festa que vai chegar a menos de um mês, que é o dia do julgamento. Para todos os judeus, não judeus e também animais e seres vivos. Tudo será julgado no dia do julgamento. Desculpa, redundância. Tudo será julgado no julgamento. Em hebraico não existe redundância desse jeito. E aí, pessoal, o Rabi Nar falava, eu tenho uma ligação com o Rosh Hashanah, porque cada sábio que vem para esse mundo se conecta com alguma coisa. Tem sábios que eles sabem ver no tzitzit, todas as brahot do mundo. Tem sábio que ele estuda um pouco de Kabbalah, em cada letra ele consegue ver todo o passado, presente e futuro da pessoa. Cada tzadik se conecta com algo especial. Ele dizia, a minha conexão com a festa de Rosh Hashanah, venham passar Rosh Hashanah comigo. E ele dizia, depois que eu morrer, eu não sou Deus, eu sou só um sábio. Povo judeu, só, né? Que humilde, só. Mas, quando eu morrer, venham rezar no meu túmulo. Porque qualquer túmulo de sábio, o ar em volta do túmulo, o Baal Shem Tov diz que é como se fosse o ar de Israel, só que o nível mais sagrado de todos. Pessoal, eu sei que são muitos conceitos novos para muita gente aqui, mas nunca tirem conclusões rápidas. Negativas, tá? Do tipo, não pode ser que ele falou isso, ou ele é maluco depois de morrer, como assim? Sejamos sempre muito humildes para entender cada ponto. Quando um tzadik morre, a Torá fala que ele é maior do que quando ele estava em vida. Tem gente que entende isso da forma certa. Como a frase diz, a alma é maior do que o corpo. Então, quando ele morre, a alma se expande mais do que o corpo se expandia. Ponto final. Se alguém transforma isso em rezar pro sábio, se alguém transforma isso em esquecer Deus e ficar falando só do sábio, né? Existe o sábio X. Aí eu não falo mais de Deus, porque o sábio X nos orienta, porque o sábio X nos fala, porque o sábio X nos responde. Peraí, cadê Deus? Quem faz isso não é bonito. Ele pode ser uma pessoa especial, amar a Hashem, mas não é legal. Eu sei porque eu, assim, desde a minha infância e na minha história de vida de Shuvá, eu via isso e ficava meio, por que está acontecendo isso? E depois eu via nos livros de Torá que falava que isso é errado. Não importa qual linha de pensamento você tenha, você nunca pode trocar Deus por um sábio. Simples assim. Tá bom, pessoal? Aí, galera, eu quero falar para vocês uma coisa muito forte, galera. Eu quero começar a falar para vocês, a partir dos 20 e poucos anos, quando o Rebbe Nachman mudou a linha de servir a Deus para um jeito que, se vocês souberem, a gente vai saber. Então a gente tem como se tornar um grande sábio nessa vida. Tem como, eu estou garantido para vocês. Porque não é o Elial aqui, o Rebbe Nachman garantiu nos livros dele. Quem seguir os conselhos que eu vou começar a dar até agora, ele vai se tornar um sábio nesse mundo. Antes de falar os conselhos, só quero falar para você aproveitar. Pessoal, aproveitando falar da editora Sefer, que cada vez que eu vejo é mais legal. Bom, a minha tchuvá inteira comprava livros da Sefer, e eu tenho um carinho muito especial que a chama Abençoe, o Jairo Friedlin, o diretor e todo mundo lá. E saber que você entra na Sefer, tem aqui nos comentários
o link que está ligado ao meu nome, e aí você entra lá, e você compra livros, tem lançamentos, tem artigos judaicos, kippah, e tudo que você pode imaginar, e tem frete para o Brasil, tem frete para a Europa, tem frete para os Estados Unidos, manda bala porque é tudo de bom a Sefer, tá certo? Eu faço um contato com eles, eu vejo quanto eles querem simplesmente se doar para o povo judeu. Número 2, gostaria de falar do falarabino.com.br, meu colega Akiva, que é um site que está bombando, essa é a palavra, bombando, e cada vez que eu entro eu vejo mais novidade, mais lançamento, isso é digno de que muita gente está investindo, muita gente está querendo vender os livros lá. Tá cheio de livro maravilhoso, e livro para criança, lançamento, artigo judaico, tudo que você pode imaginar. Manda bala, galera. falarabino.com.br também está nos meus comentários aqui embaixo. E vamos comprar livros Torá, obviamente de acordo com a nossa possibilidade, devagarzinho, mas fazer o que a gente pode para estudar mais judaísmo. Como o Rebbe Nachman mudou a linha de vida dele. Ele chegou e falou, eu não quero mais fazer sofrimentos. Eu não quero mais que o meu serviço divino seja só não comer, por mais que mesmo quando ele mudou, ele continuou não comendo direito. Mas mudou. Ele falou, peraí, existe uma coisa que Deus está me dando como segredo no mundo e que por mais que os sábios já falaram sobre isso, ninguém conseguiu implementar e instituir. Que é um ato, que não é uma mitzvah por si só, mas ela traz muitos mandamentos, chamado itbodedut, que vem da palavra leitboded, que é rezar sozinho com Deus. Ou seja, fazer uma reza da qual você e Deus são um só, e você conversa e fala com Deus tudo o que você quer. Berta, tá funcionando o vídeo? Sim. Tá bom, obrigado. Então, galera, como ele fala isso? Eu já falei em algumas aulas minhas, ele disse o seguinte, tudo que você pode fazer e conquistar durante 50 anos de jejum, de sofrimento, de não comer, de viver na pobreza, de ser o máximo de humilde, de aceitar a humilhação, você pode substituir tudo isso por um conselho chamado itbodedut. Todos os dias da tua vida, você pega 60 minutos, 1 hora. Se você não consegue, faz 10 minutos, faz 5. Mas eu quero só falar o ideal. 1 hora. E ele diz, separa esses 60 minutos em 3 partes. Primeiros 20 minutos, eu agradeço a Deus pela minha vida e pelo que aconteceu no meu dia inteiro de hoje. Por isso que é bom fazer de noite, para ter o que contar durante o dia. E aí você conta, você agradece, você pula de felicidade, dança para Hashem, bate palma. Ele diz que bater palma, quando você fica alegre de verdade, faz com que a pessoa... Pessoal, quando a pessoa faz isso, isso faz com que que eu recebi uma ligação aqui. Eu não sei se parou o vídeo, espero que não. Galera, Berta, parou o vídeo? Baruch Hashem, pessoal. Hoje está aqui, tá. Aqui, ó, Baruch Hashem, alguém me ligou pelo Facebook, parou? Não? Ah, tá bom. Então, galera, onde eu estava? Quando você agradece para Hashem, primeiro que você abre todas as portas dos céus para você ter coisa boa. Número 2, quem agradece a Hashem sem parar, ele também recebe motivos mais para agradecer e comemorar. Então ele fala, bate palma, ele diz que quem bate palma e dança para Hashem porque está feliz, ele começa a cancelar todos os decretos amargos que poderiam vir sobre eles. Tem noção do que é isso? Resfriado, doença, problema de dinheiro, casa, incêndio, tudo. Você corta tudo. Você dança para Hashem, bate palma para Hashem, só que não fazer isso no meio da rua que nem maluco, você faz isso para Hashem. Ah, então Eliel está falando mal de alguém que faz isso na rua? Deus me livre! Em Israel, o pessoal entende. Então em Israel tem uma van do pessoal que dança na rua, então todo mundo entende, já sabe o que é isso. Então tá ótimo, tá maravilhoso. Eu já levei grupos meus de férias e vou dançar com a galera na rua, é tudo de bom. Mas se você faz isso no meio da Sans Pena, na Tijuca, no meio da Angélica, né, em São Paulo, e ninguém está entendendo nada, você está acabando fazendo um pouco de vergonha para o povo judeu. Então isso é proibido. Você tem que sempre manter uma linha de recato como o próprio Rebbe Nachman fez. Tá certo? Então, galera, dançar, cantar, bater palma para Hashem, tudo de bom, e vamos lá. E ele falou que aí os segundos 20 minutos, você conta para Hashem tudo o que aconteceu no teu dia, você pede desculpa pelo que errou, você agradece e comemora pelo que acertou, e continua. E a terceira parte, que são os últimos 20 minutos, você pede tudo que você quiser para Deus, igual um bebezinho pede para a mamãe. Hashem! Eu quero isso, Hashem, eu estou com fome, Hashem, eu gosto de chocolate. Você é uma criança que fala com Hashem. Tem gente que acha, e eu quero explicar o porquê que está errado, tem gente que acha que não pode pedir coisas simples para Deus. Porque Deus é muito grande para pedir coisas simples. Ah, é? Então quem cria as coisas simples?
E por que Deus fez a gente necessitar das coisas simples, como um simples copo d'água? Porque nada é simples nesse mundo. Simples é o que a gente se acostuma, e não o que é simples na sua essência. Nada é simples nesse mundo, tudo é Hashem. E o Rebbe Nachman ensina pra gente que um copo d'água é o bastante pra gente pular e dançar, é o bastante pra gente agradecer, é o bastante pra gente pedir para Hashem para essa água hidratar a gente, para conversar com Deus toda hora. Essa é a visão do Rebbe Nachman. Tem outras visões que também são corretas e falam diferente? Tem, como por exemplo, temor, só fala com Deus quando precisa. E tem gente que consegue ser mais feliz assim, porque ele tem mais temor, consegue se segurar mais, fazer besteira. Mas o ideal, de longe o ideal é você falar com Deus como um paizão, que você tem intimidade, mas tenha respeito. Porque a intimidade desacerbada, ela causa falta de temor e respeito, e isso é um problema. É por isso que tem gente que faz besteira em nome do Rebbe Nachman. O Rebbe Nachman mandou ser feliz. Eu nunca li nenhum dos 151 livros dele, mas ele falou que tem que ficar feliz. Então, não me importa Shabbat, não importa nada, só vou ficar pulando e batendo palminha. Não é isso que Deus pediu para você mesmo. E não foi isso que o Rebbe Nachman falou mesmo. E não foi isso que ele fez durante a vida dele mesmo. Então, tem que seguir o certo. Não é seguir o que parece fácil. Não é comer a cereja do bolo e falar para a mamãe que comeu tudo. Tem que fazer o que Deus mandou, que o Rebbe Nachman também orientou como tzadik, e sabendo disso, tá certo, pessoal? E aí, galera, ele falava da alegria todo o tempo. Ele falava que você não precisa ser cabalista, por mais que pode estudar Kabbalah. Judeu a partir dos 13 anos pode estudar a parte básica da Kabbalah, que chama Zohar. Kabbalah, que é tipo falar nomes grandes e proibidos, como o nome já diz, não pode. Então, quando a pessoa fala eu estudo Zohar, então pode desde os 13 anos, que é estudar a Kabbalah em cima da Parashá da semana, entender mais Deus devagarzinho. Kabbalah, quer começar a achar que vai levitar, mexer com fogo, isso é proibido. Proibido até depois dos 200 anos de idade. Porque a gente não está mais nessa época, um erro a pessoa morre. Isso não é correto fazer hoje em dia, que fique claro. Existe diferença entre Zohar e Kabbalah. E até a gente religiosa às vezes confunde e às vezes te julga mal achando que você está querendo falar sobre nome proibido, quando você só está querendo falar como servir a Deus com mais doçura, que é o Zohar, tá bom? Pessoal, e aí... Você sabe até, vou falar cronologicamente já errado. Você sabe que ele morreu com 36 anos de idade. Tem gente que fala que foi com 38. Imagina isso. Com 36 anos de idade ele se tornou o que ele se tornou. E quando ele estava vivo, muita gente ia contra ele. Porque achava que ele estava falando que a Torá era oba-oba, quando na verdade estava longe disso. Oba-oba, jejuar de Shabbat a Shabbat? Oba-oba, uma pessoa que faz mikveh no gelo? Oba-oba, uma pessoa que passa 72 horas seguidas estudando Torá, ele não queria nenhum oba-oba. Só que as pessoas julgaram mal, houve problema de comunicação, que esse é o problema, né? Quando não tem comunicação, jornal na internet, não se sabe de nada. E quando se tem, as pessoas falam besteira. Então, tudo tem o lado bom e o lado não bom. E aí, o Rebbe Nachman morreu com 36 anos de idade. Antes dele morrer na cidade de Uman, que aí vem os últimos anos dele, o último Rosh Hashanah, ele falou o seguinte: o meu fogo, ele vai acender até a vinda de Mashiach. E quanto mais passar os anos, mais o meu fogo vai acender e ficar mais forte. Não é à toa que todo livro do Rebbe Nachman tem um fogo, que está escrito em hebraico. Dentro do fogo está escrito o meu fogo. Ou seja, o meu fogo é o fogo do Rebbe Nachman. Ou seja, ele falou que quanto mais chegasse perto de Mashiach, mais o fogo dele ia acender. Ele estava certo. Porque cada geração que passa tem mais adepto. Ou mesmo que você não é Breslov, eu não sou Breslov. Eu também não sou Rabado. Eu sou Sefaradim, minha família é do Egito. Mas eu gosto de estudar os sábios, porque eu não fico com essa besteira de só um sábio é bom e o resto não é sábio. O meu é melhor, tudo que isso aqui é time de futebol. Tá certo? Isso aqui não é Flamengo, isso aqui não é Vasco. Isso aqui é Torá. Torá a gente respeita todos os sábios e a gente escolhe podendo até seguir um se quiser. Mas a gente respeita igualmente todos os sábios. Tá bom? Fica a dica para todos nós. Inclusive para mim mesmo, que a gente sempre tem que se fortalecer nisso. E aí, galera, ele também falava uma frase famosa. Todo mundo conhece a música. Ele cantava Kol haolam kulo gesher tzameot. Aí depois ele cantava Ve'aikar lo lefahet klal. O que significava a música dele? Esse mundo todo, Kol haolam kulo gesher tzameot. Esse mundo todo é como uma ponte estreita e aterrorizante, que dá medo. Ve'aikar, e o principal é não temer jamais. Ou seja, saiba que tudo que parece uma ponte estreita e perigosa é a mentira.
é a preocupação, é a imaginação falsa, é as forças negativas dizendo para você: você não vai conseguir, você não é bom, você não é inteligente, você é bobo. E quem é inteligente, ele ignora tudo isso e manda bala. Ele sabe que tudo isso é besteira, ele arrebenta no serviço a Hashem. Ele sabe que vai dar certo, ele confia em Hashem. Ele passa pela ponte fingindo que a ponte não é nem estreita, porque ele sabe que no fundo Hashem vai ajudar ele. Isso não significa que eu tenho que fazer analogia com a vida física e falar: eu vou pular do avião de um jeito tal de paraquedas, vou fazer sem orientação de segurança e não tenho medo, porque o Rebbe Nachman disse que... Deus me livre. Não é interpretar como a gente quer. E sim não ter medo de etzerará, não ficar com medo de dar um passo à frente. Ir para a vida, fazer a coisa certa, fazer a vontade de Hashem. E aí, galera, ele dizia também uma coisa. Ele dizia: mitzvah gdolá liot besimhat tamid. É uma grande mitzvah estar sempre em alegria. Ele não inventou essa frase, mas ele viveu essa frase. Ele fez as pessoas entenderem que essa é a frase da vida. Não é à toa que no final da Torá, quando aparecem as 98 maldições que o povo judeu vai ter se ele se afastar da Torá e das mitzvot, no final o que está escrito? E isso pelo fato de você não ter servido a Hashem com alegria e coração completo. Ou seja, a própria Torá já dá para a gente o segredo. Como a gente faz para nunca acontecer nenhuma das maldições que a Torá traz? É só você servir a Deus com alegria e coração completo. O que é coração completo? Com sabedoria e com temor a Deus. Sem fazer o que você acha, sem interpretar sozinho a Torá, sem fazer as coisas de forma reformista, sem agora achar que esse sábio é bom, esse é ruim. Não é por aí, pessoal. Nunca foi por aí e nunca vai ser. Tá certo? E aí, pessoal, quero falar para vocês uma analogia rápida. A gente já está chegando 11 horas em Israel, 5 da tarde no Brasil, mas quero considerar os 10 minutos que a gente não falou direito. Berta, a Liora está mexendo aqui no celular. E também não vão ser considerados porque no YouTube eu vou cortar essa parte. Tá bom? Ela mexeu, não sei se ficou bom, mas acho que tá bom. Bom, pessoal, vamos lá. E aí, ele contava uma analogia, uma parábola assim. Ele falava que chegava um rei, e ele falou... Acho que você baixou muito. E aí chegou um rei e falou o seguinte, acho que como a Liora botou, estava bom também. Chegou uma vez um rei e falou: olha, chegou para o filho e falou: filho, eu vou deixar para você toda a minha riqueza, mas como a gente sabe, riqueza sempre teve que a gente botar, sempre a gente teve que colocar... Tá bom? Porque tá bom. Sempre a gente teve que colocar debaixo da terra, enterrado para todo mundo conseguir se aproveitar, né? Para todo mundo conseguir achar depois, no caso, o príncipe. E aí, o que ele fez, galera? Beto, minha cara não está aparecendo. E aí, galera, o que acontece? O Rebbe Nachman conta que um rei, uma parábola, ele fala, escondeu todo o tesouro dele debaixo de uma terra. Não contou para ninguém, ele só contou para o príncipe onde estava. Quando o rei morreu, todo mundo do povoado queria dar uma de esperto e começou a falar: quer saber? Eu vou começar... Não, velho, você está botando muito para baixo. É o contrário. É o contrário. Se você puder ficar até um pouquinho para a Liora não mexer, eu te agradeço. E aí, pessoal, ele foi lá e fez isso, galera. O que aconteceu? Essa pessoa, o príncipe, ele não queria pegar o dinheiro onde estava enterrado, porque ele estava com mais medo ainda de botar ele para fora. Então todo o povoado começou a andar desperto. Vamos roubar o dinheiro do rei. Vamos procurar onde ele enterrou. Bota o silencioso. Vamos procurar onde ele colocou. Então as pessoas começaram a atravessar floresta, atravessar rio, e começar a tentar achar o tesouro. Um atravessava um rio, ele morria no rio pela correnteza. Outro entrava numa floresta, um leão comia ele. Outro passava por uma ponte, caía da ponte. Todo mundo começou a morrer, um atrás do outro, para achar o dinheiro. E aí o príncipe chegou, olhou todo mundo morrendo, falou: não quero que as pessoas morram. Então, quer saber? Vamos embora. Ele mesmo foi lá, foi na direção do rio, da floresta, passou pelo rio como se o rio não existisse, ninguém entendeu, passou pela floresta como se não existisse, pela ponte como se não existisse, foi até o tesouro, pegou o dinheiro e saiu. Ninguém entendeu nada. Falou: o quê? Como é que você não morreu? Como é que o leão não te comeu? O que ele respondeu? Falou: pessoal, o rei, antes de morrer, ele contratou um ilusionista. Ilusionista. E ele colocou todas as imagens falsas. Na verdade, elas não existem. Fim da história. O rei, na história, é Deus. O ilusionista é o Yetzirará, são as forças negativas. E você é a pessoa que às vezes passa pela floresta sem medo e às vezes o leão te come, quando na verdade o leão
Nem existia. Essa é a profundidade. Óbvio que a força negativa existe, mas depende para quem. Para quem está ligado a elas ou para quem está acima delas, será que existe? É igual a questão das estrelas da astrologia. A astrologia sim fala as tendências do ser humano, sim dá para estudar, como a Kabbalah fala. Por outro lado, se você está muito conectado com a Hashem, você começa a ficar acima das estrelas. A tua influência não é mais fixada pela estrela. Óbvio que não é fácil chegar nesse nível. Às vezes as pessoas falam como se fosse muito simples. Não é. Mas, ainda assim, você consegue chegar nesse nível, não ter mais nenhuma influência astrológica. E esse é o nosso objetivo. A gente quer Deus e acabou. A gente não quer só conta de mapa astral. A gente quer Hashem. A gente quer Hashem. Às vezes precisa do mapa astral para se entender. Mas quando você está grudado com Hashem, você não quer ficar fazendo toda hora mapa astral, porque a gente só quer Deus e as mitzvot. Pessoal, então, essa história é demais. Ele também tem uma outra rápida, que uma pessoa estava correndo na rua, já contei isso em 2 aulas minhas, aqui, e um cara começou a correr pela rua do nada, com uma coisa nas mãos sem mostrar. E aí cada um que ele chegava e dizia, quer ver o que eu tenho na mão? A pessoa dizia, quero. Ele dizia, não vou mostrar. Corria, que nem um palhaço maluco. E ficou fazendo isso com um por um, até que o povão começou a correr atrás dele, porque todo mundo começou a querer o que ele tinha na mão, cada um com o seu sonho, cada um com a sua ilusão do que teria ali. Final das contas, acabou o dia, e esse palhaço malucão chegou no beco sem saída. Ele olhou para trás, viu todo mundo olhando ele e falou, caramba, e agora? Então o que ele fez? Falou, pessoal, tá bom, vocês querem saber mesmo o que eu tenho aqui? Vocês querem saber mesmo o que eu tenho? Ele abre a mão e fala, eu não tenho absolutamente nada. Bye, bye. Ou seja, o Rebbe Nachman fala assim ao Yetzer Hara. Assim são as forças ruins. Eles ficam a vida inteira te dizendo, vai, faz besteira, faz sexo aí com todo mundo, drogas, não se importa com kasher, Shabbat, fique dizendo no Facebook que a única coisa que é importante é ter um bom coração, não importa mitzvot, Deus não está aí porque Ele mandou você fazer, não importa nada. E aí vai chegar no final da vida, vai vir as forças negativas e vão dizer para essa pessoa, sabe o que eu tenho para você? Depois que eu fiquei a vida inteira te trazendo para o meu lado e dizendo que você ganhar coisas fazendo coisa errada e besteira? Eu não tenho nada. Você não ganhou absolutamente nada nesse mundo. Vale a pena, pessoal? Não vale. O que vale a pena, a gente, muito pelo contrário, é a gente ignorar, é a gente passar por cima, é a gente pedir para Hashem para ajudar e fazer a coisa certa. Pessoal, ouçam sempre todos os sábios. Nunca sejam preconceituosos com algum sábio. Nunca digam porque você tem um rabino, então os outros não são importantes. Jamais faça isso. Tá certo? Se uma pessoa faz coisa contra a Torá, reformista, então óbvio que ninguém pode ser a favor. Porque tem limite para julgar bem. Às vezes a gente tem que analisar com a parte racional. Mas nunca diga o meu sábio é o bonzão e os outros sábios eu nunca vou falar sobre eles. Não é vontade de Hashem. A gente acha o quê? Que Deus colocou 3 patriarcas, Moshe Rabbeinu, 12 filhos de Jacó, colocou não sei quantos profetas, colocou não sei quantos reis, para a gente falar só de uma pessoa, de 2, e depois ignorar o resto? Não é o serviço a Hashem correto. E nada de rezar, achar que o sábio é rezar para ele, nada de achar que ele te cura, Deus que cura. Pessoal, Deus é tudo nesse mundo. O sábio não é nada perto de Deus. Tá certo, pessoal? Deus é tudo nesse mundo. O sábio é uma partícula de Deus. E se você escutar ele, você vai aprender a fazer as mitzvot da forma certa. Tá bom, galera? O Rebbe Nachman tem muito mais coisa para falar. Eu quero falar últimas 2 coisas rápidas, muito rápidas para vocês. Ele contava muita história que parecia de criança para as pessoas. Dessa forma ele passava a emuná e serviço a Hashem. Quando as pessoas perguntavam para ele, por que você fala muita hora de história? Por que você conta história, parábola toda hora? Ele dizia uma coisa muito sábia. Ele dizia o seguinte, quando eu conto uma história, uma criança de 5 anos, ele pega tudo que ele pode da história e aprende. A parte supérflua e básica. Quando um adulto ou um senhor de 80 anos ouve uma história, se ele tem muita Torá, ele consegue entender as coisas profundas e Kabbalah que eu coloquei. Ou seja, a história, ele consegue abranger toda a humanidade, todas as idades. Todo mundo pode aprender e crescer. Inclusive, ele dizia que em cada história que ele contava, e que estão escritas nos livros, são as Sipurim Maasiot, que são 3 histórias bombásticas dele, ele falava que cada história e cada página, ele colocava não sei quantas páginas de Gemara dentro, de Kabbalah dentro, do Arizal dentro, de Midrash, muita Torá inclusa dentro de cada história. Então, pessoal, isso é importante. Última coisa que eu quero falar, porque tem muita, e não deu para falar tanto, quer dizer, deu para falar bastante, mas não tudo que eu queria. Ele fala muito da conversa entre amigos.
chama a luz que vai e a luz que volta. Ou seja, quando você está com um amigo, ou você mulher está com uma amiga conversando de Torá, sabe que isso é muito elevado. Converse sobre emuná, sobre fé em Deus, sobre entender Hashem, sobre história de sábios. Porque a Torá fala que isso é uma luz, o Rebbe Nar fala que isso é uma luz que vai e uma luz que volta. E assim se cria um ciclo eterno, uma coisa muito poderosa. É muito bom você conversar com teus amigos, não é bom você estar sempre sozinho. A Torá fala que a pessoa sozinha ela não é feliz. É bom você ter comunidade, é bom você estar casado, é bom você ter amigos, é bom você estar em volta de pessoas. Óbvio que você tem que manter o recato. Um homem, ele tem que procurar sim ter amigos mais homens. É o normal. E a mulher ter amigas mais mulheres, para que a gente sempre mantenha a santidade do povo judeu da forma correta. Pessoal, gostaria de falar para vocês que na próxima aula, a gente vai falar de um assunto que por um lado ele tem as suas polêmicas e por outro lado ele tem muita curiosidade por trás. A gente vai falar como se estuda a Torá da forma certa, como se cresce espiritualmente da forma correta e como lidar com os diferentes pensamentos do judaísmo que às vezes parecem se contradizer quando um sábio age assim, outro sábio age assado. Como lidar com a sua serviço divino, em paz com Hashem, e sabendo que você está crescendo e fazendo a forma certa. Quais são os termômetros da vida para você saber se está no caminho certo? Como crescer espiritualmente como um judeu de forma perfeita e assinar embaixo que você mesmo sabe que está no caminho certo. Vamos trazer algumas polêmicas. Óbvio que a ideia não é polemizar, mas tem coisa que também precisa ser falada. Então, a aula que vem, pessoal, na quarta-feira, a gente vai trazer algumas questões polêmicas e outras que vão se complementar para a gente saber se é um judeu no caminho perfeito, com a vontade de Hashem, permissão de Hashem. Gostaria de falar também, pessoal, sobre o trabalho de um grande amigo meu, Rafael Laufer, com PH, tá bom? Rafael com PH, Rafael Laufer, L de lápis, Laufer, que ele é um colega meu, amigo meu que mora em São Paulo. E ele faz o trabalho maravilhoso de cacherizar todas as casas, levar tudo que você tem por mikve, te orientar de forma ortodoxa, como dividir a cozinha, como dividir os utensílios. Ele tem orientação rabínica, ele tem apoio rabínico, ele faz as coisas de forma corretíssima. Entre em contato com ele, porque é um grande trabalho, tá bom? Que ele age em todo São Paulo. E aí você pode chamar ele para fazer um trabalho lindo, tá bom? Rafael Laufer, manda bala, porque vai valer a pena para você. E eu gostaria de falar do último tema, convido você a colaborar e ajudar de forma unitária ou mensalmente, como quiser, a esse projeto de aulas de Torá, para que a gente continue com força total, continue fazendo os gastos do projeto, todos eles, e também consigamos chegar cada vez em mais judeus, e também em não-judeus, Bnei Noach, que são pessoas especiais e querem servir a Hashem, tá bom? Quero falar para vocês que o link que está aí fixado no topo, tem um link, logo tem um comentário fixado, escrevendo colabora e tal. Se você tem cartão de crédito ou PayPal, entra nesse link e doa. Porém, não bota mensal. Tá dando problema quem bota mensal, porque só pode ser mensal quem tem o programa do PayPal. Quem usa esse link não tem o PayPal, só tem cartão de crédito, se ele bota mensal, dá problema e não entra nada. Não entra nem o do mês de hoje, nem o outro mês. Então, se você quiser doar, é melhor doar para o cartão de crédito. Uma vez por mês você entra no link e coloca o formulário que você preenche o cartão de crédito, na vez que vem já vai estar automático e vai preencher sozinho. Então é rapidinho, mas não bota mensal que está dando problema, tá bom? E se você não quer se fazer pelo cartão de crédito, me chama no Facebook ou bota uma mensagem no YouTube, nos comentários, já com o seu e-mail e pede a conta bancária que eu entro em contato com você, bota os dados da conta bancária do Bradesco e a pessoa pode participar. Dessa forma você vai estar poder colaborando e fazendo esse projeto maravilhoso continuar e que a Hashem me permita continuar falando de Torá. E Baruch Hashem, a cada uma semana, em média, 8.000 pessoas assistem uma aula de Torá. Já tem mais de 42.000 horas de Torá assistidas só no YouTube, 152 mil visualizações. É impressionante no Facebook também. É muita gente entrando em contato comigo, eu estou muito feliz. Eu quero aproveitar para responder a cada um. E vamos que vamos, pessoal. Vamos estudar a Torá, compartilhe essa aula. E se Deus quiser, dentro de meia hora essa aula vai estar no YouTube. E daqui a um pouquinho de tempo eu vou cortar as partes que ficarão não boas, tá bom?
E, galera, eu quero terminar dando uma brahá para você, que Hashem dê muita brahá e tzlahá para todos nós, que Hashem escreva e cele a gente no livro da vida, no livro dos sábios, no livro da felicidade, no livro da saúde, no livro do sustento maravilhoso, com questão de dinheiro, que Hashem cele a gente, escreva e cele só em livros bons e doces, tá certo? E que Hashem só dê para a gente motivos bons, que a gente consiga seguir os caminhos do Rabi Nama, da alegria, da Itubodidu, de saber a importância de Israel e tudo que foi falado na aula, e que a gente consiga entender que todos os sábios são tzadikim e nada de ficar só em um e achar que os outros não prestam, tá bom, pessoal? Amor gratuito também precisa quando a gente fala dos nossos queridos sábios, tá bom? Pessoal, a aula que vem tá aí lançado o nosso tema, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigado a Rafael Silva por todos os anúncios que ele coloca para mim. E, pessoal, tudo de bom, tá bom? Kol Tuv e até a próxima!